Bom, e para falar sobre a importância desse dia, que marca um dia de luta da mulher pelo reconhecimento pleno na sociedade, eu converso com a advogada Lúcia Bessa, que é presidente do Conselho de Direitos da Mulher do Distrito Federal. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês todos. Bom, eu queria que a senhora falasse um pouco quais foram as principais conquistas das mulheres nessas últimas décadas. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a todas as mulheres, porque hoje, 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E temos realmente muito a comemorar. Muitas conquistas nós já obtivemos, dentre elas o direito ao voto, o direito da mulher trabalhar fora do âmbito familiar e, o mais importante, Érica, foi a conquista da Lei Maria da Penha. Então, a senhora já falou um pouquinho da Lei Maria da Penha aí, que foi uma das principais leis que vieram auxiliar nos direitos da mulher. O que ela trouxe de inovador? Ela trouxe de inovador para a sociedade brasileira que em briga de marido e mulher se mete a colher. Que nós não devemos nos calar diante da violência, diante dos maus tratos, diante dos preconceitos, diante de toda injúria, de tudo aquilo que não é bom para a mulher, de tudo aquilo que fere a mulher. Então, essa Lei Maria da Penha, ela veio para mudar paradigmas, para desconstruir valores e para construir outros em busca de uma cultura de paz. Quais os instrumentos que essa lei trouxe para que a mulher tome poder e puna, o seu agressor em casa, que muitas vezes, se a gente voltar para o passado, era considerado normal, natural que houvesse esse tipo de agressão e até violência física e até sexual dentro de casa, Quais são os instrumentos que a Lei Maria da Penha trouxe para a mulher para que ela consiga punir o seu agressor? A primeira coisa, Érica, eu digo que é a segurança. Com a Lei Maria da Penha, a mulher se sente mais segura. Ela se sente em condições de denunciar, porque ela sabe que ao denunciar o seu agressor, esse agressor terá a reprimenda necessária ao ato que ele cometeu contra a mulher. Hoje em dia, como é que funciona? Uma mulher que é agredida em casa, o que ela faz primeiro? Qual é de que modo se opera isso para que o agressor seja afastado dela ou punido? Ela pode ligar por Disque 180, ela pode se dirigir a uma das delegacias próximas à sua residência, ou de preferência a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que é a delegacia com profissionais mais qualificados e sensibilizados para ouvi-la. Ela pode se dirigir ao próprio Ministério Público ou à Defensoria Pública e fazer a sua reclamação e registrar a sua ocorrência. Depois ela tem as medidas protetivas que a protegem, afastam ela que ela pode, uma casa de acolhimento, por exemplo, em alguns lugares? Temos sim, nós temos aqui em Brasília e em vários estados da Federação a Casa Abrigo. Essa Casa Abrigo é para acolher essas mulheres vítimas de violência que estão em iminente risco de morte. Ao fazer a sua denúncia, ao registrar a ocorrência, é perguntado a ela se ela deseja ficar em outro lugar para se afastar do ciclo da violência, porque muitas vezes essa mulher efetivamente não tem para onde voltar, porque a casa, o lar, pertence ao agressor ou a ele é o provedor daquele lar. Então ela necessita de um lugar onde ela possa se sentir segura, protegida. Em relação ao trabalho, a mulher ao longo dos anos foi se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, já ocupa posições cada vez mais de destaque. Quais as garantias da mulher no mercado de trabalho? Olha, esse é outro fator extremamente importante para que a gente possa discutir nesse dia tão importante dedicado exclusivamente às mulheres deste país. As mulheres vêm se destacando no mercado de trabalho, sim. Hoje as mulheres, nós temos maior grau de instrução, maior nível de escolaridade, mas mesmo com esses fatores positivos, Érica, nós ainda recebemos uma média de 25% a 30% menos que os homens para exercermos a mesma função. Se a pessoa ganha, se a mulher identifica isso, que ela ganha menos, que instrumento ela tem para se fazer valer a lei, para que ela ganhe a mesma coisa? O que ela faz? Ela pode entrar com uma reclamação trabalhista, sim, sem dúvida, pedir isonomia salarial. Tá ótimo. A gente volta nesse assunto, então, no próximo bloco. A gente continua falando do Dia Internacional da Mulher e da Garantia dos Direitos. Só um minutinho, por favor. Muito obrigada. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a advogada Lúcia Bessa, que hoje conversa com a gente sobre o Dia Internacional da Mulher e a conquista feminina ao longo dos anos. Doutora, a mulher ainda tem que brigar muito, a gente estava falando de mercado de trabalho, Ainda tem que lutar muito, mais que os homens, para conseguir destaque no mercado de trabalho. Infelizmente, sim, Érica. Nós temos que efetivamente trabalharmos muito mais
mostrarmos todos os dias que somos capazes. Nós temos que todos os dias acordar e, como aquele ditado diz, né? Matar um leão todos os dias. Esse é o papel de todas as mulheres deste país, que ainda precisa mostrar que tem valor, mostrar que tem capacidade, mostrar que a sua condição feminina não é inferior à condição masculina. Bom, a gente tem aí injúria racial, por exemplo, que é crime, né, em relação à discriminação por raça, em relação aos homossexuais também. O preconceito de gênero, muito comum no nosso país. É crime. Como ele é punido? Toda e qualquer violação de direito, ela deve ser punida. E quando há essa questão de discriminação em relação a gênero, também sim é uma violação de direito e há de ser punida como a lei determina. Como é que se identifica isso na sociedade? Por exemplo, uma mulher está concorrendo a uma vaga de trabalho junto com um homem, tem uma qualificação do mesmo nível, mas se opta muitas vezes pelo homem porque ele não engravida, não tem licença. Isso é errado. É errado, mas infelizmente, Érica, ainda vivemos essa realidade. Em algumas situações, a gente recebe algumas denúncias de mulheres ao ser na iminência de ser admitida em algum emprego, ela tem que responder questionários. Tem filhos? Qual a faixa etária dos filhos? Como se ter filhos é uma condição menor para a mulher exercer aquela atividade. Quando ela se sente discriminada, é muito difícil de provar nesse caso, né, doutora? É uma situação que é uma violência muitas vezes invisível, porque ela não tem provas suficientes naquele momento para poder fazer a sua denúncia e ela sente no âmago dela, né, no interior dela, que aquilo ali a vexou, a constrangeu e a fez se sentir menor. Quais os direitos garantidos hoje na legislação à mãe trabalhadora, né, que está aí no mercado de trabalho e em que pontos houve avanço nesses últimos tempos em relação a esses direitos para a mãe que trabalha, em relação aos filhos, por exemplo? Nós não podemos efetivamente fechar os olhos a alguns direitos que nós temos adquirido e eu digo sempre que direitos não são favores. Esses direitos que nós adquirimos, o direito à amamentação, a licença gestante, foram direitos que adquirimos ao longo de muita luta e de muita resistência. Mas, graças a Deus, nós conseguimos fazer com que esses direitos sejam reconhecidos para todas as mulheres do Brasil. Direito à amamentação e direito à licença gestante. Tá ótimo, então. Muito obrigada pela participação da senhora nesse dia, né? Dia que se lembra um dia de luta. Sem dúvida nenhuma, um dia de luta. Dia de luta, onde muitas mulheres morreram, né? Muitas mulheres morreram. É bom a gente frisar sempre que muitas vezes a gente pensa que nós estamos hoje numa posição confortável porque é uma mera situação confortável. Não. Se hoje nós estamos aqui onde estamos, você aí e eu aqui, tantas outras no mercado de trabalho, é porque muitas outras mulheres sofreram e muito para que nós conquistemos o que hoje temos. Tá ótimo, então. Obrigada pela participação. Eu conversei com Cia Bessa, que é advogada e conversou com a gente a respeito dos direitos da mulher. Nós que agradecemos, Érica. Muito obrigada. Até uma próxima.